Vamos entrar com o exemplo de um homem chamado George Washington Carver, aquele homem que foi um dos primeiros bioquímicos nos Estados Unidos, descendente de escravos africanos, numa época quando a escravidão foi abolida. Ele fez aquela pergunta que tornou ele famoso. Ele se dirigiu ao Deus Criador: por favor, me diga por que fizeste o amendoim. Please, Mr. Creator, will you tell me why the peanut was made? Ele perguntou a Deus: por que, Criador, por que você fez o amendoim? Isso é muito texto, que normalmente é um crime colocar isso no PowerPoint. Eu vou contar livremente. Ele ainda como bebê foi raptado por ladrões de escravos e no caminho para mais longe ele foi jogado fora, porque esse nenê era tão fraquinho que os ladrões de escravos pensaram que esse nenê ia morrer de qualquer jeito. Na busca dessa mãe com o seu filho, só foi achado o nenê. Foi trazido de volta e, por milagre, ele sobreviveu várias vezes à quase morte, esse pequeno George Carver. Logo se mostrou o seu grande dom para plantas. Ele foi chamado doutor de plantas. Como jovens, ele tinha uma incrível habilidade em cuidar de plantas, em recuperar plantas doentes. Mas por causa do racismo, ele teve poucas chances de estudo. Mas seu talento foi descoberto e ele foi um dos primeiros estudantes negros. Em 1894, recebeu o seu diploma em agricultura e em 1896 ele virou professor. Por quase 50 anos, ele foi o diretor da Universidade Tuskegee por pesquisas em agricultura. Em 1977, ele foi aceito no Hall of Fame, que é, vamos traduzir, o salão dos famosos americanos, onde os americanos grandes são honrados. Ele ensinou métodos de cultivo a agricultores afro-americanos pobres, sempre. Apesar de discriminado pelos fazendeiros, persevera incansavelmente, através da rotação de culturas, por ele introduzida, e pelo cultivo do amendoim. O solo foi recuperado e todo o sul dos Estados Unidos saiu da miséria causada pelo cultivo de algodão e do tabaco. Porque o solo ficou pobre e ele, com toda aquela habilidade, ele virou uma grande bênção nos Estados Unidos. Até presidentes, vários presidentes, se aconselharam com George Washington Carver, um homem muito especial. Ele fez uma oração e 500 descobertas. Carver descobriu 325 possibilidades de usar o amendoim, 118 produtos feitos com a batata doce e 75 com a noz pecan e o feijão da soja. Dentre os produtos desenvolvidos, encontramos o amendoim. Vamos fazer a propaganda para amendoim? Se você passa isso no pão, pensa em George Washington Carver. Foi ele que inventou. Ele inventou cosméticos, bebidas, tintas, ração para animais, alimentos, remédios, sabão em pó, inseticida, linóleo, nitroglicerina, papel, combustível, borracha e graxa para sapatos. Olha, ele inventou 500 produtos, eu só selecionei algumas coisas. E esse homem viveu tão humildemente, que quando ele ganhou o seu salário, às vezes ele botou os envelopes no meio dos seus livros, esqueceu até onde ficou o dinheiro. E às vezes veio um outro estudante pobre, aí ele achou um envelope e entregou o envelope para o estudante pobre. Ele viveu com quase nada. Até os estudantes compraram um terno para ele, porque ele andou tão relaxado. Deus me deu tudo. Como posso tirar proveito disso? E no seu túmulo está escrito, além da fama, ele poderia ter tido riquezas, mas vivendo altruisticamente, quer dizer, bem simples, ele achou felicidade e honra, sendo útil para o mundo todo. Esse homem, que podia ter sido um homem muito rico, porque muitos produtos foram industrializados que ele inventou.
ele não aceitou nada. Você notou que isso é o contrário do evangelho da prosperidade? Aqui o George Washington Carver no seu laboratório. Pena que os cientistas nos dias de hoje são tão arrogantes e ateus. Pena que eles não oram para ganhar sabedoria de Deus, para inventar coisas que realmente são uma bênção.